Começamos! Oi, gente, tudo bom? A gente começou hoje mais uma live que a gente vai falar sobre transtornos alimentares. Vou esperar vocês entrarem aqui, então se quiserem dando um oi, dizendo de onde vocês estão falando. Enquanto a gente vai esperando, né, mais pessoas entrarem aqui, a gente já está em 14 pessoas, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar a live. A gente vai falar hoje sobre transtornos alimentares com o nutricionista Felipe Zanini e o endocrinologista Eduardo Yunis. Então, primeiro a gente vai chamar o Felipe e fazer algumas perguntas que foram as perguntas mais recorrentes nas caixinhas que a gente abriu, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta para colocar aqui pra gente, a gente vai ler as perguntas e se não der tempo de responder alguma, a gente vai colocar depois no nosso conteúdo do blog e a gente responde também vocês nos stories. Eu vou chamando aqui então o Felipe para a gente começando. Oi, Felipe, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Se tu quiser te apresentar um pouquinho, qual a tua linha, o que que tu vê sobre o transtorno alimentar, já só para dar uma introduzida enquanto as pessoas vão entrando na live. Tá bem. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar podendo conversar com você sobre esse assunto tão sério e, né, que pelo menos ao final da live eu tenho certeza que algum dos sintomas, alguma das, né, indicações, as pessoas passam no dia a dia e nem percebem sobre os transtornos alimentares. Mas falando de mim um pouquinho, né? Eu sou nutricionista e educador físico, né? Então eu trabalho já nessa linha, né, digamos assim, do corpo há um bom tempo, né? E mais agora presencialmente na questão da nutrição um pouco mais forte, né, que é a educação física. Então, o nosso carro-chefe geralmente é o emagrecimento, né, fugindo de qualquer outro tipo de indicação, mas geralmente é isso, emagrecimento, e dentro do emagrecimento a gente encontra pelo menos, né, dois ou três transtornos desses alimentares sempre presentes. Certo. A gente agradece muito a tua participação, né? A gente bolou essa live, que vai ser a nossa última live agora em junho, né? A gente agradece muito, sim, a participação de vocês. A gente selecionou algumas perguntas que foram as mais enviadas. A gente evitou perguntas que são mais de situações específicas, até porque precisa de um diagnóstico presencial, né? Então a gente pegou e fez as perguntas mais, um sentido mais amplo para trazer informação, que é o que a gente visa aqui. Não é ninguém sair curado, nem com um tratamento pronto, e sim as pessoas terem informação para saberem como buscar ajuda e onde buscar ajuda, tá? A nossa primeira pergunta, então, é no teu consultório, qual é o tipo de transtorno alimentar que mais acontece e quais são essas características, né? O que que a pessoa começa a apresentar quando começa a desenvolver esse tipo de transtorno? Sim, eu acho que a gente sempre, né, encontra pelo menos um ou dois desses transtornos em qualquer dieta que a gente constrói, né? Mas, né, o que realmente aparece com mais frequência, principalmente a questão, né, da vigorexia, né, que hoje está muito forte, que é quando o indivíduo ele se enxerga de uma forma diferente do que ele realmente é, naquela busca por um corpo melhor, né, por um desempenho físico melhor, né, e acaba usando de métodos ilícitos para chegar no objetivo. Né, isso é importante salientar, né, a questão da saúde ligada a toda essa função, né, mas o que realmente é mais interessante é a compulsão alimentar. Né? A compulsão alimentar está presente em pelo menos três transtornos, né, na bulimia, na obesidade, né? Então, a gente vê isso com frequência, vê isso em pessoas que já têm um processo de emagrecimento e vê isso, né, de uma forma bem, né, relacionada à questão cultural, à questão social. Né? Hoje em dia, nessa época de pandemia que a gente vive, né, no consultório a gente realmente viu isso em quase todos os pacientes. Aquela compulsão, aquela vontade de comer que não cessa, né? Aquele ato de comer mesmo sem estar com fome. Isso é o que caracteriza a compulsão.
E a compulsão é o gatilho, né, para vários outras alterações. A compulsão é o gatilho para a bulimia, a compulsão é o gatilho para a obesidade, que é digamos assim, o carro-chefe, né, hoje em dia. A obesidade é o que vem com mais força, mas para ter obesidade começa com uma compulsão. Certo. Como identificar esses sintomas na pessoa? Porque tu citou que a compulsão pode ser comer sem cessar, né? Já acabou a fome, mas a pessoa continua comendo. Tem, tipo, alguma característica? Qualquer tipo de alimento ou não? Vai ser mais fast food, mais alimentos que são gordurosos e pesados, ou qualquer tipo de alimento comido em excesso é uma compulsão? Digamos que é uma compulsão comida em excesso, mas geralmente é direcionada para o mais calórico, né? É para o açúcar livre, né? É para o fast food, é para a questão, né, de procurar o carboidrato mais simples, né? E isso a gente consegue identificar no dia a dia, aquela função de tu estar comendo, né, sem parar, né? Às vezes tu nem te percebe por que está comendo, mas está comendo. Comer sem ter fome, né? E acho que está muito relacionado com a função cultural, né, de tu relacionar a alimentação com felicidade ou a alimentação com tristeza, né? Isso a gente vê muito, né? As pessoas, por exemplo, um aniversário, vamos comemorar, é comer. Né? Tá triste, vamos comer. Então, a questão de relacionar, acho que culturalmente, a comida com a felicidade e, às vezes, não se dá de conta das calorias das coisas, né? A gente vai comendo, comendo, sem ter fome. Acho que esse é o principal, né, motivo. Principal motivo, certo. E já que a compulsão, né, é o mais recorrente, inclusive algumas perguntas que a gente recebeu, muitas eram sobre compulsão. Qual tu acredita que é o principal desafio das pessoas para lidarem com essa compulsão, para começarem um tratamento? Eu acho que o principal desafio, como eu falei anteriormente, é tu não relacionar a comida com felicidade, né? A gente tem que comer, não comer pelo simples fato de comer, precisar comer. Mas a questão de te livrar disso é o primeiro passo para tu conseguir progredir. E claro que tu procurar auxílio é super importante, né? Tu ter uma equipe multidisciplinar é super importante. Por vezes a gente não vai conseguir sozinho, né, organizar o dia, organizar as tarefas, colocar, né, nutrientes ou refeições nos momentos que tem que colocar. E a gente acaba compensando demais, né? Pula refeições, né? Passa muito tempo sem comer, e isso traz para o final do teu dia um prejuízo muito grande. Então, mas principalmente, né, se livrar daquilo mentalmente, da comida mentalmente. Eu acho que procurar ajuda para isso, né, para tentar direcionar a alimentação, a nutrição do teu corpo, ao que tu precisa para o dia a dia, e não algo volátil, ou que tu consiga, vou comer por estar comendo. Certo. A gente teve uma pergunta aqui, eu já perdi ela, mas eu cheguei a anotar. Foi de um rapaz que perguntou sobre ele se levantar no meio da noite sempre. Todas as noites ele se levanta com fome e come muito durante a madrugada. Se isso é prejudicial para a saúde dele ou não, é só um hábito que ele come em um horário diferente do que as outras pessoas costumam se alimentar. Assim, a gente tem que investigar bem, tá? Porque o ato de tu levantar e comer inconscientemente é um distúrbio alimentar, né? Talvez isso tenha um gatilho para essas coisas, mas assim, se, por exemplo, tu tem uma rotina diferente de uma pessoa normal, né? Tu trabalha à noite, ou tu passa a maior parte do tempo acordado à noite, tu vai precisar fazer alimentação durante a noite, né? Aquela história que tu precisa comer até 8 horas da noite e não comer mais não existe, porque se esse rapaz, por exemplo, especificamente, costuma ficar acordado, ou, sei lá, vendo série, ou tendo que trabalhar, ele precisa se alimentar, de alguma forma. Então, o estar acordado requer nutrientes, né? Agora, comer o dia inteiro e acordar na noite só para se alimentar, não está certo, alguma coisa está errada. Então, procurar investigar bem, né? Cada caso é um caso. Então, se é um hábito corriqueiro dele, a gente precisa organizar. Por exemplo, você vai fazer uma dieta para isso, teria que organizar certinho a questão da alimentação até o horário que ele dormir. Independente se for às 6 da manhã ou às 8 horas da noite. Então, qualquer dieta assim que for passada, só ressaltando que dieta não significa que vai restringir nada. Dieta é o plano alimentar, né, para as pessoas, que algumas pessoas estão pensando que dieta vai cortar metade do que ela come. Não, pelo Então, contrário. exatamente, manda até comer mais. Então, as dietas, elas são adaptáveis para cada pessoa, né? Não tem nada disso de preciso comer de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, ou determinada quantidade. Como é que funcionaria, assim, esse processo É, de adaptação? assim, a relação de tu comer mais vezes durante o dia, não quer dizer que comer de 3 em 3 horas seja o suprassumo do emagrecimento ou de uma dieta.
Mas tu ter uma rotina é legal, né? Tu mostrar pro teu corpo que tu tem uma rotina saudável é legal. Tu evita do teu corpo compensar de outras formas. Então, quando tu progride em relação à tua dieta, né? Comer de 3 em 3 horas é legal para te livrar da função da compulsão. Tu sabe que daqui 3 horas tu vai ter algo para comer, né? Então, tu te livrar disso é legal. E se organizar é legal. O corpo lida bem com rotina, para tudo. Para exercício, para dieta ou, né, para acordar e dormir. Mas dentro de um pacote total, tem que estar bem, né, calculado o que tu quer e onde tu quer chegar. E para isso trabalhar com números matemáticos, são calorias, né? Ao fim do dia, tu precisa ter um déficit calórico se tu quer emagrecer, ou você tem que trabalhar com superávit se tu quer um crescimento muscular, por exemplo. Certo. Acho que respondeu. O pessoal que teve outras perguntas, mas a gente vai deixar mais para o final, tá? Aqui, a gente tem muitas pacientes, né, que usam, faz consulta e que perguntaram na caixinha que são gestantes ou que tiveram bebês recentemente. Isso a gente sabe que altera, né, bastante o corpo. Isso tende a facilitar com que essa mulher desenvolva transtornos pela mudança que ela está sofrendo no corpo, vai comer mais ou vai comer menos, pela toda a diferença que ela está percebendo, ou não? Isso não tem nada a ver. Assim, durante a gestação, né, tem algumas coisas que são peculiares, né? Então, o controle glicêmico fica, né, dificultado, a função, talvez, de tireoide possa acontecer, um hipotireoidismo durante a gravidez, que se prolongue depois do parto, né? Mas, principalmente, eu acho que aquela função pessoal feminina, né, de ter pressa. Porque quando, por exemplo, tu demorou, né, exemplo básico, a gente demora 9 meses para chegar naquele peso, né, do final da gestação. E pós esse período, tu tem que entender que esse tempo tem que ser igual ou maior para te retomar aquele peso que tu tinha. Só que eu acho que tem muita ligação com a questão, né, cultural, da imposição, né? A mulher se cobra muito em relação ao corpo. Isso na Pressão estética, pós-gravidez, né? pressão estética. Então a questão de tu retomar o teu peso que tu tinha antes da gravidez ou de chegar próximo disso, tem muito mais ligação com o psicológico e com o que tu vai fazer para essa progressão do que com a questão, né, de algum distúrbio alimentar. Eu acho que tem ligação, sim, né, se tiver questão hormonal, mas a questão hormonal ela pode ser, com uso de medicação sendo progressivamente resolvida. A questão é, por exemplo, né, pós-gestação a mulher deveria se preocupar muito mais com a questão da alimentação, né, e para isso não tem como existir uma dieta muito restrita. Isso a gente vê no consultório, né, eu tenho algumas pacientes pós-gestação e é diferente o trabalho. Tu vai te preocupar com a produção de leite, principalmente, né? E essa questão de amamentar, ela está muito ligada ao nutriente que tu ingere. E se tu começar com dieta restritiva, né, começar a te punir, querer voltar para o teu corpo que tu era antes da gravidez com velocidade, a chance de tu criar um distúrbio relacionado a isso é muito grande, né? A questão é principal. O tempo que o corpo precisa para voltar ao normal e se tem alguma coisa fisiológica, pode ser resolvida com medicação, né? No caso de tireoide, por exemplo. Certo. Só lembrar para o pessoal, tá, que a gente vai responder como é que procura ajuda, tá, e alguns outros sintomas específicos disso. Então, compartilhem com mais pessoas para essa live alcançar o maior número de pessoas. E as perguntas que foram feitas no chat, a gente vai fazer mais para o finalzinho, perto de chamar o Eduardo, tá? Como é que a tua especialidade atua no diagnóstico e no tratamento de transtornos alimentares? Acho que assim, a nutrição, né, ela vai ser a porta de entrada para a descoberta de um distúrbio. Geralmente a pessoa procura o nutricionista para resolver um problema físico, né, ou de excesso de peso, ou de magreza. E eu acho que aí cabe ao nutricionista identificar esses sintomas, né, e se precisar intervir de uma forma medicamentosa, intervir, né, com o auxílio da medicina. O que acontece? A gente tem que fazer um rastreamento, né, através de um recordatório alimentar, a gente consegue traçar e descobrir, né, sintomas disso, por exemplo, da compulsão, a pessoa pula a refeição, a pessoa come demais em tal horário, chega ao período noturno que já está em casa, que está naquela função mais zen, come mais por estar em casa. Então, isso são funções que tu tem que corrigir na tua dieta, né, na função psicológica. Na função nutricional, tu não pode deixar faltar nada, né, porque um corpo em desbalanço, em descompasso, um corpo que não tem nutrientes essenciais, né, que são necessários. Por exemplo, a tireoide ela é monitorada e controlada pelo iodo, né? O iodo a gente consegue encontrar no sal iodado. Por isso que às vezes a gente fala como nutricionista, pessoal, não use o sal rosa, porque antigamente o sal rosa não vinha iodado, né? E a dieta brasileira é muito pobre em iodo. Quando a gente não consome o iodo, a gente não tem controle específico da tireoide, um controle bom.
Isso pode levar a um hipotireoidismo ou hipertireoidismo, né? A facilidade e a dificuldade de perda de peso. Então, a parte nutricional serve para tapar todos os buracos, né? Completar todas essas lacunas, não deixar nenhuma deficiência em micronutrientes, em macronutrientes, para que não tenha, né, a possibilidade de vir a desencadear algum distúrbio. Certo. E às vezes a gente acaba tendo receio, né, e criando preconceitos com alguns alimentos, principalmente o sal. Eu, pelo menos, passei muito tempo que eu tinha cortado o sal porque eu achava que ele ia me fazer mal. Depois acabei descobrindo que não. Como procurar ajuda e como orientar pessoas que estão desenvolvendo os sintomas, né? Porque muitas vezes a gente não consegue perceber na gente mesmo, mas a gente percebe num amigo e talvez um amigo perceba na gente e pode estar vendo esse vídeo e querer compartilhar ou querer ajudar essa pessoa. Como é que tu orientaria essa pessoa a dizer pro amigo dele que ele precisa buscar ajuda? Eu acho que se tem especificamente algum desses transtornos, tu não vai procurar ajuda antes que aconteça ou chegue perto de uma tragédia, que é o caso da anorexia, né, e o caso da bulimia. Então, eu acho que compete aos parentes, amigos próximos, né, tentar identificar por que a pessoa não socializa mais, por que a pessoa não aparece mais, né, ou quando está junto com a pessoa, por que a pessoa come tão rápido, por que a pessoa não se sacia. Então, são uns sinais pequenos que tu pode, né, de repente, chegar e dar um toquezinho e falar, ô, pessoal, alguma coisa está errada. De repente, tu procura ajuda. E o procurar ajuda, né, a gente sempre fala que trabalhar com uma equipe multidisciplinar é o ideal, e realmente é o ideal, né, é aquela questão, o corpo são, mente sã. Então, além de tu procurar nutricionista para confeccionar um plano alimentar para ti, ou uma academia para ter um exercício durante o dia, né, se caso for necessário, procurar auxílio médico, e principalmente auxílio psicólogo e psiquiatra, né, se for o caso. A gente sabe que quando a gente tem um problema, a gente tende a adiar sempre o conserto desse problema. E, claro, pessoalmente, quando a gente tem aquela coisa de tirar aquilo de si, é muito mais fácil. Então, tu procura ajuda e o primeiro profissional que tu vai procurar, ou psicólogo, ou nutricionista, ou médico, ele vai te dar um norte para aquilo. Então, já é um começo. Mas o problema é quando a pessoa não procura ajuda, de forma alguma, né? E aí eu acho que cabe a quem está próximo identificar e tentar auxiliar nesse processo. E tem algum gatilho, assim, mais para lidar realmente com essa pessoa, né? Porque tu chegar para uma pessoa e dizer, olha, fulano, eu acho que tu tá desenvolvendo um transtorno. A pessoa vai ficar meio assim, né? O que tu tá pensando? Tem algum jeito, assim, que tu acha que seja mais fácil de acessar essa pessoa para convencer ela? De repente, marcar uma consulta experimental com um nutricionista e ter uma conversa inicial com um psicólogo. Como é que tu acha, assim, que esse primeiro contato deveria ser feito? Eu acho que assim a gente pode induzir, né? E deve induzir nesses casos. Por exemplo, a avaliação nutricional é grátis, aqui no nosso consultório pelo menos. Então tu marcar, bom, vamos lá fazer uma avaliação grátis, não custa nada. E dentro desse processo vai ser comentado sobre isso, vai ter um recordatório, né? Vai ter algumas perguntas. E como eu digo, tu chegar no primeiro profissional já vai ser o primeiro passo para mudar. Ele vai te direcionar, ele vai te abrir, digamos assim, a visão e vai te falar, ó, bom, quem sabe a gente dá uma trabalhada melhor nisso ou naquilo. Mas o simples fato de, por exemplo, tu começar um plano alimentar já vai ser o suficiente para te resolver metade das coisas, né? A função da compulsão, né? A função de te organizar. Às vezes a gente não tem ideia, né? A gente sabe o que é bom, o que é ruim, mas não sabe organizar no dia. Não tem noção do que fazer. Coloca as coisas erradas no lugar errado, na hora errada. Então, tu trabalhar, né, o primeiro passo, né? Claro que seria interessante tu fazer por conta, procurar auxílio. Mas se tu tem alguém que tu acha que está, né, com um problema, né, alimentar ou com o começo de um problema, né, tenta dar uma indicada, tenta levar junto, né, marca uma avaliação, né, comenta sobre, né, de repente fala assim, vamos cuidar da saúde, vamos procurar um exercício. E já é um processo natural. No momento que tu procura um exercício, já vai procurar saber mais sobre as coisas, vai se organizar, vai ter, né, uma meta, um objetivo. E ter objetivo é interessante para mudar essa história. E muda bastante quando a gente procura algo diferente, né? Porque a gente acaba criando curiosidades novas. Teve uma Uhum. pergunta aqui que foi de um rapaz que eu acho que é interessante até dá para vincular com a nossa última pergunta das que foram feitas nas caixinhas. Se trabalho toda noite, preciso de alguma dieta específica? Então vai ter uma regra, podemos dizer assim, ou não? Vai voltar para o conceito de que tudo é adaptável de acordo com a pessoa? Assim, né, o que vai fazer a tua dieta é a tua rotina, né? A gente não constrói nada em cima
de algo vago. Quando a gente começa um plano alimentar, a gente tem que levar em consideração o indivíduo, né, a individualidade. E cada um é cada um tem a rotina, cada um tem o horário que acorda, o horário que dorme. Então, eu não posso dizer para um cara que é vigilante noturno que ele não pode comer depois das 10 da noite. Ele vai passar acordado a noite inteira. Então, ele vai dormir toda manhã. Então, é diferente. A gente tem que tratar de números, né? E quando a gente, por exemplo, se tu tem um cara que trabalha a noite toda e fala, cara, tu não pode comer depois da meia-noite. Ele vai entrar num jejum intermitente inconscientemente. Não é legal isso, para nada, na verdade, né? E, aliás, né, essas dietas da moda é o gatilho para vários desses distúrbios, né? Esse é um assunto que poderia virar outra live, porque é muito grande. Mas, geralmente, né, uma dieta restritiva, uma cetogênica, uma low carb, né, usada de forma errada, usada de forma, né, de base de dieta, ela vai te levar ao gatilho de vários outros transtornos alimentares, pós-dieta ou durante a dieta. Então, a função de tu estar acordado durante a noite requer que tu tenha uma dieta específica para estar à noite, né, independente do que tu faça. Então, a dieta é montada individualmente, para cada pessoa, para cada, né, rotina, para cada objetivo, para cada patologia. Então, é muito individual. Certo. Não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta, a gente ainda tem um tempinho com o Felipe, então se quiserem perguntar algum outro ponto, alguma coisa que ficaram com dúvida específico para o Felipe, coloque a pergunta que ainda dá tempo de responder. A última pergunta, então, das caixinhas, há casos em que o problema é somente psicológico ou tem essa separação do psicológico e do metabólico? Tem, infelizmente tem. Tem coisas que fogem ao nosso alcance, né? Quando a gente tem um descompasso hormonal, a gente precisa procurar ajuda de um médico, independente da forma que isso aconteça. Então, para isso, a gente tem que ter um rastreamento, né? O que acontece? Quando a gente tem uma dieta que ela é perfeita, nutricionalmente, digamos, né, e as coisas não conseguem, não estão fluindo, não acontecem, alguma coisa hormonal está acontecendo, né? Isso pode ser a função de desbalanço de cortisol, de vitamina D, a função da tireoide. Então, são várias coisas que fogem ao alcance da nutrição. Preciso de complemento, preciso de medicação. Então, aí entra a parte do endócrino, né, de fazer esse mapeamento, de procurar, né, esse erro, essa falha, corrigir essa falha, para que isso transforme, né, numa progressão melhor na dieta e que tu não seja suscetível ao erro por conta de uma falha metabólica. Mas, nutricionalmente, a gente precisa fechar, né, completar uma dieta perfeita. Se as coisas não acontecerem, aí a gente precisa procurar o erro e aí é o endócrino que faz isso. Certo. Teve mais duas perguntas aqui, uma delas eu achei muito interessante, que é: a falta de consumo do sal é prejudicial a quem tem problemas de tireoide? Essa pergunta se adequa mais para ti ou mais para o Eduardo? Eu posso responder, né, da forma nutricional e depois ele complementa. Mas sim, tu cortar o sal 100% vai ter um descompasso da tireoide. A ausência do iodo ou o excesso de iodo são tão maléficos, né, na mesma proporção, digamos. Então, como o teu corpo vai reagir, se é com hipo, é com hiper, é difícil de saber. Mas o descompasso nisso não quer dizer que seja um motivo específico para acontecer isso. Mas pode ser o gatilho para um problema de tireoide. Respondeu. Aqui, a outra. Qual o consumo correto de carboidratos? Isso não tem como dizer, né, numa live. O que acontece? Isso é calculado, né, pelo objetivo, pelo peso, pelo percentual de gordura, né, pelo objetivo da pessoa para a dieta. Então é difícil dizer o percentual. Mas uma dieta normal, ela vai girar em torno de 45% a 60% de carboidrato de um dia inteiro. Isso, né, a gente pode, né, digamos, espalhar durante o dia de uma forma, né, que fique melhor. Mas percentual, né, em torno de 45, 60. Agora, o que vai ser em peso, isso depende de cada pessoa. Certo. Mais uma pergunta, o pessoal está bem empolgado hoje perguntando. Compartilhe, gente, para mais pessoas assistirem a live. Vou fazer uma última pergunta, que é a última que dá tempo. Poderia comentar sobre os pontos positivos e negativos de fazer jejum pela manhã? Pois é, jejum pela manhã, né? Pontos positivos. A gente Eu sabe sou do quando time que faz tá, jejum pela manhã, faz toda manhã. porque eu O não que sinto acontece? fome de manhã. Eu não como. A questão da fome, né, é o hábito. Quando a gente não come, realmente não vai querer comer. Qual é o ponto negativo? A gente demora demais, né, acelerar o metabolismo, ou ligar o metabolismo. O que acontece? A gente passa a noite inteira produzindo suco gástrico, né? E quando a gente acorda, o estômago está minado de suco gástrico. Eu acho que esse é o pior dos problemas, tá? O que acontece?
Quando a gente não tem o consumo de alimento, ele vai ficar ali, alguma coisa ele vai fazer. E o objetivo dele é digerir alguma coisa, né? E geralmente ele acaba digerindo as próprias paredes do estômago. Isso pode te levar mais para frente a ter a função de gastrite, a função de H. pylori, a função de refluxo, azia, má digestão, né? Esse é o ponto negativo. O ponto positivo, né, ao meu ver, é a renovação celular. Acontece muito, né, a apoptose, que é a morte das células ruins, quando a gente está em jejum. E geralmente isso acontece, né, não uma quantidade grande, mas talvez seria um ponto positivo. Mas eu acho que tem pelo menos mais uns 5 negativos que deveria ser melhor analisado. Eu realmente vou começar a repensar, então, meu jejum pela manhã. Acho que assim, na Então, verdade, assim, tu pode até resolver isso com o próprio consumo de água, né? Expulsando esse suco gástrico pro intestino, né? Fazendo com que não seja um problema, né, maior mais para frente. Mas o hábito de comer, né, é legal. Tu começar o dia se alimentando é legal. Então tu já começa, né, a favorecer várias coisas, inclusive a perda de gordura, né? Então comer mais vezes durante o dia é legal. certo. O pessoal colocou aqui muitas perguntas, algumas que tu já tinha citado, então a gente vai reunir essas perguntas, pessoal, entregar para o Felipe, e elas vão estar lá no conteúdo do blog, bem completinhas, explicadas. Ou, se vocês comentarem muito, compartilharem bastante essa live, a gente pode trazer o Felipe aqui de novo e responder todas essas perguntas, mais focado nessas perguntas sobre alimentação, que foram as perguntas de vocês. Lembrando que o Felipe e outros nutricionistas estão disponíveis no site do Fácil Consulta, então vocês conseguem agendar por lá com uma maior possibilidade de horários, tá? Vou te agradecer então, Felipe. Agora a gente está estourando o nosso tempo. Vou chamar o Tá bem. Eduardo. Agradeço muito. Se tu quiser complementar com alguma coisa, alguma fala que tu queiras para encerrar a tua participação. Não, eu que agradeço, né? Muito obrigado pelo convite, foi um prazer. Espero, de uma forma rápida, ter ajudado alguém aí a, de repente, pelo menos identificar algum desses problemas. E também deixar o canal nosso aí aberto para perguntas, né? Então, tem o WhatsApp, tem o nosso Instagram aí da Old School. Se tiver alguma dúvida, manda ali, pergunta, que a gente vai ficar, né, muito feliz de responder e vai ser um prazer. E quando precisar para uma nova, se surgir, a gente está à disposição. Pelo jeito que o pessoal que interagiu aqui, as dúvidas foram bastante, principalmente na questão de alimentação, quando comer, o que comer. Então, acredito que a gente vai trazer uma próxima. Então, te Show de bola. agradeço muito. Vou encerrar aqui, então, e chamar o Eduardo para responder as nossas perguntas também, tá bom? Tá bem, muito obrigado. Obrigada a você. Tchau. Tchau, tchau. Vamos chamar aqui o Eduardo. Vamos abrir aqui. A gente fica com uma cara maravilhosa quando fica chamando alguém na tela. Se vocês tiverem mais perguntas, ou para o Eduardo, ou para o Felipe, coloquem aqui, coloquem na nossa caixinha, que depois vai tudo para o conteúdo e a gente pode trazer conteúdos mais completos para vocês. Tudo bom, Eduardo? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? Conseguindo me ouvir tranquilo? Sim, sim. Tá me ouvindo bem também? Estou te ouvindo bem também. Tá Então, certo. gente, o Eduardo, ele é o Eduardo Yunes, ele é endocrinologista, atende também pelo Fácil Consulta, então vocês conseguem ver o perfil dele lá no site. Se tu quiser te apresentar um pouquinho, Eduardo. Tá certo. Então, boa noite a todos. Meu nome é Eduardo Yunes, eu sou médico endocrinologista, sou mestre em endocrinologia, atuo no consultório em Pelotas e também sou professor do curso de medicina da Universidade Católica de Pelotas. Acho que a parceria com Fácil Consulta desde 2017, quando eu vim para a cidade. Então, é isso. Certo. Então, vou te fazer algumas perguntas. Tem uma outra pergunta que foi feita para o Felipe também, mas eu acho que se encaixa bem também para a tua especialidade. Então, para começar, assim, para introduzir, né, o que é que o endocrinologista vai ajudar nos transtornos alimentares. No teu consultório, quais são os tipos de transtornos que mais acontecem e quais são as principais características deles? Então, assim, os principais tipos de transtornos alimentares são três: anorexia nervosa, a bulimia e o transtorno de compulsão alimentar. Tá? E, dentre esses, com certeza, sem dúvida, o mais frequente no consultório do endocrinologista é o transtorno de compulsão alimentar. Acredito que muito disso venha pelo fato
da sua associação com obesidade, com sobrepeso. Então, o paciente vem muitas vezes não pelo transtorno em si, acaba tendo um transtorno, mas ele vem para perder peso, estou acima do peso, enfim. Daí a gente identifica durante a consulta, durante a avaliação, que além daquela obesidade, que é uma doença multifatorial, pode estar sendo influenciada por um transtorno alimentar, né? Então, a compulsão alimentar com certeza é o mais frequente no consultório do endocrinologista. Falando das características da compulsão, do transtorno de compulsão alimentar, o que é um episódio de compulsão alimentar? Tá? Então, a compulsão alimentar é quando a pessoa ingere num curto período de tempo, por exemplo, num período de 2 horas, uma quantidade de calorias muito superior ao que a maioria das outras pessoas consumiria naquelas mesmas circunstâncias, naquele mesmo período de tempo, tá? E isso vem associado a uma sensação de falta de controle, tá? Eu falei que ocorre ali num período de tempo bem determinado, por exemplo, 2 horas. Isso exclui aquela pessoa que come excesso de calorias, mas vai beliscando, os beliscadores, né? Várias vezes ao dia, mas não é aquele 4, 6, 8 mil calorias que come ali em 2 horas, 1h30, entendeu? Então, essa é a diferença do beliscador para a compulsão alimentar, porque como eu falei... Se a gente fosse traduzir essas calorias para alimentos, a pessoa que tem a compulsão, ela comeria um pacote inteiro em 2 horas e o beliscador iria dividir esse pacote ao longo do dia? Mais ou menos isso, sim. E um exemplo, um paralelo que a gente pode fazer da prática é o que seria o comer demais num período de tempo curto. É o que a gente come, o que eu comeria no Natal, no Ano Novo, num evento festivo, aquela pessoa come ali no dia a dia, entendeu? Num período muito curto, tá? E junto com isso, daí isso é um episódio de compulsão alimentar, né? O transtorno de compulsão alimentar, ele traz um sofrimento marcante para o paciente. Ele vem acompanhado de algumas características, como comer muito rapidamente, comer até ficar desconfortavelmente cheio. O paciente também provavelmente vai ter um sentimento de tristeza, de culpa após o episódio, né? Ou até vergonha, acaba comendo sozinho, né? E o transtorno de compulsão alimentar, ele se estende por pelo menos 3 meses, né? Uma vez por semana por pelo menos 3 meses, tá? Por último, quando o transtorno de compulsão alimentar não ocorre aquele comportamento compensatório que na bulimia ocorre, né? O paciente tem aquele episódio de compulsão alimentar e depois vai lá e tem um evento purgativo, vomita ou usa excesso de diuréticos ou medicamentos, laxantes, para compensar o exercício físico vigoroso, algum meio de compensar aquele excesso que ele cometeu antes, né? Isso seria a bulimia nervosa, né? Então, a compulsão alimentar, essas são as principais características da doença, tá? Certo. Antes de ir para a próxima pergunta, tem uma outra pergunta aqui que eu acho que é bem interessante e se encaixa com a primeira, e dizer que o senhor está sendo muito elogiado aqui nos comentários, então já que o pessoal está elogiando bastante, compartilhem a live, gente, pode ajudar muitas pessoas. Muito obrigado. A pergunta aqui de uma das seguidoras é: o estado depressivo pode agregar a compulsão? Com certeza, tá? Então, não só a depressão, a ansiedade, podem ser gatilhos, né? Vai ser o que vai desencadear aquele episódio de compulsão, e se repetido por muito tempo vai caracterizar, trazendo aquele sofrimento todo, aquelas características que eu citei agora há pouco, vai caracterizar o transtorno de compulsão alimentar. Ele não só causa, como também pode ser o efeito do ganho de peso associado a isso. Então, sim, está relacionado, sim, com certeza. Certo. Aqui, a segunda pergunta, então. Como identificar sintomas de que uma pessoa pode estar sofrendo com algum transtorno? Então, a gente não vai ver, obviamente, né, a pessoa comendo até passar mal, porque normalmente as pessoas se sentem envergonhadas com isso, que nem o senhor falou, acabam se escondendo na hora de comer.
como é que a gente pode identificar, então, outros sinais de que essa pessoa está iniciando um transtorno ou que ela já sofre com um transtorno? Então, assim, acho que para responder essa pergunta, primeiro, existem alguns sinais clínicos, alguns sintomas gerais que a maioria dos pacientes com transtorno alimentar, eles vão compartilhar, né? São pacientes, em geral, com algum transtorno de humor, depressão, ansiedade, baixa autoestima, ou são pacientes com, não necessariamente um distúrbio de distorção corporal, mas eles hipervalorizam o corpo, o peso, um valor, uma autoavaliação indevida, vamos dizer assim, né? Então, são características gerais que podem chamar a atenção para um transtorno alimentar. Se a gente pegar um por um, por exemplo, a anorexia, o paciente com anorexia, ele vai estar abaixo do peso, um emagrecimento rápido, vai estar aquele estado consumido, né? É um paciente que muitas vezes vai estar com fraqueza, cansaço fácil, enfim, tem diversos... também o paciente frequentemente vem para a gente, se apresenta com a amenorreia, que é a ausência de menstruação, é bem frequente na anorexia, né? Se a gente pegar a bulimia nervosa, por exemplo, não existe nenhum sinal clínico, é difícil algum sinal clínico específico da bulimia, né? Então, às vezes, o esmalte dentário pelos vômitos repetidos está desgastado, né? Então, mas os sinais acabam sendo parecidos com o da compulsão alimentar. É um paciente que tem flutuações de peso muito frequentes, muito rápidas, uma alimentação mais rápida que o normal, aquele sentimento de culpa após as refeições. Tudo isso vai aumentar a suspeita de algum distúrbio alimentar. A gente tem alguns questionários, tá? Até eu posso disponibilizar para quem se interessar. Por exemplo, 5 perguntas. Se tiver 2 das 5, existe uma chance maior do paciente da pessoa ter algum transtorno alimentar. Daí o médico vai fazer o diagnóstico inicial, vai ver se realmente está presente e qual deles vai ser, né? Existem questionários de até 26 perguntas, então são vários questionários validados para esse fim, que podem auxiliar. Então, para o pessoal que está assistindo, né, se vocês quiserem os questionários, eu quero que vocês comentem e compartilhem a live, que a gente deu uma baixadinha aqui nas visualizações. Então, se vocês comentarem aqui que querem os questionários, a gente consegue esses questionários com o Dr. Eduardo e compartilha com vocês, então. Mas lembrando, vai marcar as perguntas e vai procurar um profissional. Nada Perfeito. De procurar um tratamento na internet, gente. Muito bom, isso aí. Aqui tem uma das perguntas, que é uma das perguntas que a gente vai fazer, uma pergunta que uma seguidora acabou de fazer. São basicamente as mesmas perguntas que foram feitas para o Felipe, gente, só que a abordagem é diferente, porque o Dr. Eduardo ele vai tratar de uma questão mais metabólica, então ele vai tratar com medicamentos, ele tem uma visão um pouquinho diferente. Qual o principal desafio dos pacientes que sofrem de compulsão? O quanto isso afeta metabolicamente a pessoa e como é que ela vai encarar todo esse desafio de tratamento? Então, o principal desafio no meu ponto de vista, né? Então, como eu falei antes, a compulsão alimentar, né, o transtorno de compulsão alimentar, ele leva a pessoa a comer de maneira... a pessoa perde o controle do que come, né? E sente tem uma sensação de fome que justifique aquilo, né? E frequentemente levando, como eu falei antes, a culpa, a um sentimento de culpa, de tristeza, associado ao episódio. Junto a isso, muitas vezes o paciente tem sobrepeso ou obesidade, né? Então isso vai levar uma maior baixa autoestima, tá? Esses pacientes, como eu citei antes também, eles costumam ter uma obsessão com a própria imagem, uma hipervalorização do peso e da forma corporal. Se a gente pegar tudo isso e adicionar à influência que a gente tem hoje em dia de mídia, até das redes sociais, daquele corpo perfeito, daquela atriz, enfim, daquela modelo, um corpo perfeito, considerado socialmente perfeito, né, vamos dizer assim,
Feito no Photoshop, é importante ressaltar. No Photoshop, ou que muitas vezes é muito difícil a gente chegar lá, ou impossível, vamos dizer assim, mas aquilo está no dia a dia ali, está sendo exposto a nós toda hora, né? Então, tudo isso leva a uma sensação de frustração, pega a obesidade, sobrepeso, essas influências externas, que seria o ambiente, né? Acaba abalando muito o estado psicológico da pessoa e levando à frustração, que é o gatilho para episódios de compulsão alimentar. Então, isso vira um círculo vicioso que tem que ser quebrado. E esse é o maior desafio, é quebrar esse círculo vicioso. A frustração levar a novos episódios de compulsão, a compulsão levar a aumento de peso, piorar a autoestima e assim continua. Certo. E como endocrinologista, como é que o endocrinologista ele atua no diagnóstico e no tratamento de transtornos alimentares? Tá bem, então o diagnóstico, vou falar primeiro, tá? É importante, acho que o Felipe comentou sobre isso, né? Às vezes, principalmente quando no diagnóstico diferencial, quando o paciente tem um emagrecimento muito rápido, por exemplo, e o diagnóstico de anorexia não está ali na cara, não está tão exposto, tá? O paciente está escondendo, enfim, não está se demonstrando tanto ainda. Ou o início da doença, enfim. É essencial descartar hipertireoidismo nesse caso. Então, o diagnóstico entra no diagnóstico diferencial, né? Mas o diagnóstico mesmo do transtorno compulsório, transtorno alimentar, ele vai ter seus critérios, né? Então, é importante toda a avaliação hormonal no paciente deprimido, ansioso, que podem ser gatilhos para o desenvolvimento do transtorno alimentar e podem estar associados, sim, a endocrinopatias, a problemas hormonais, tá? Quanto ao diagnóstico, ainda é importante a gente ver todas as condições associadas a isso. A função do endocrinologista diagnosticar hipertensão, diabetes, problemas do perfil lipídico, colesterol, triglicerídeos e a própria obesidade e todas as suas consequências metabólicas que estão associadas aos transtornos alimentares. E o tratamento dessas condições, da hipertensão, da diabetes, é importante, faz parte da nossa avaliação. Mas o tratamento, o Felipe também comentou muito bem que o tratamento dos distúrbios alimentares ele é multidisciplinar, né? E é muito importante a psicoterapia, é um dos pilares do tratamento. Então, o apoio psicológico, um psiquiatra, é essencial. Muitas vezes o paciente vai precisar de medicamento, cada caso é um caso. Então, a gente tem que individualizar e, na prática, às vezes vai precisar de remédio para tratar aquele transtorno alimentar. Mas, às vezes, além do transtorno alimentar, vai ter a obesidade, que é uma consequência. Então, o endocrinologista pode tratar ali, ser indicado, se tiver indicação, com um medicamento que vai ser adjuvante à perda de peso também. Claro, com cuidado para não sobrepor o tratamento ali, não ter efeito colateral, interação medicamentosa, ou até, às vezes, piorar o tratamento do psiquiatra, do psicólogo. Tá? Então, tem que ter um cuidado individualizado. Certo. Tem uma pergunta aqui que é bem próxima a isso. Como funciona o tratamento para compulsão alimentar periódica? Se ele é medicamentoso ou é mais baseado em psicoterapia? Assim, então é individualizar na prática, tá? Os tratamentos com maior evidência de eficácia para compulsão alimentar é a psicoterapia, né? A terapia cognitivo-comportamental, tá? Então, um profissional, um psicólogo é essencial junto no tratamento, tá? Só o remédio pode ajudar, talvez, a resolver muito difícil, tá? Tem que ter a psicoterapia junto, tá? Então, falando especificamente do transtorno, é isso. O tratamento de comorbidades, como eu falei, hipertensão, diabetes e da própria obesidade vem em paralelo, né? Certo. Inclusive, isso era uma das nossas perguntas, né? Mas acho que deu um gatilho bom para explicar agora. Tem uma outra pergunta aqui que eu achei bem interessante. Poderia explicar a fisiopatologia hormonal da amenorreia em pacientes anoréxicas? Sim, Precisa claro. Traduzir para mim, porque A amenorreia, então, é a ausência de menstruação, tá? A fisiopatologia, ela perguntou, é como o mecanismo, como ocorre isso, qual a explicação para isso ocorrer, né? Então, só um introdutório, tá? A amenorreia, então, a ausência de menstruação,
até os últimos critérios, até algum tempo atrás, ela era considerada um critério obrigatório para o diagnóstico de anorexia, tá? Nos novos critérios, nos critérios mais recentes, vamos dizer assim, ela não é, embora ela seja muito frequente no paciente com anorexia, ela não é mais obrigatória, tá? Porque a gente sabe que os desfechos acabam sendo muito parecidos, tendo amenorreia ou não. Então, como ocorre isso? Qual a fisiopatogenia? A gente chama que é uma amenorreia funcional, tá? O que é um distúrbio funcional hipotalâmico? É que não é bem explicado por algo orgânico, por exemplo, por um problema de tireoide, alguma coisa que tu consegue identificar. Na verdade, é todo um mecanismo de estresse metabólico causado por aquela privação calórica que gera alteração hipotalâmica e diminuição do estímulo à hipófise a estimular os ovários a produzir os hormônios femininos, no caso da amenorreia, né? Então, então é uma amenorreia funcional, a gente chama, tá? Essa é a fisiopatogenia. Certo. O pessoal que está tendo mais dúvidas, gente, vai comentando, que eu vou fazer as perguntas que já estavam na caixinha. E se não der tempo, a gente vai colocar essas perguntas no conteúdo do blog e o doutor pode responder depois para a gente também. Então, aqui, a próxima pergunta. Já falou do diagnóstico, né? Falou como tratar. Se eu percebo esses sintomas em alguém, como é que eu posso orientar essa pessoa a procurar ajuda? Tá. Então, em primeiro lugar, é reconhecer, como falasse bem, né? A pessoa ter um insight, né, a gente chama, ou ela reconhecer, é mais difícil, né? A não ser que o paciente esteja acima do peso, ele vai te procurar por obesidade, por sobrepeso. Mas, então, é um tanto delicado como abordar esse assunto. Acredito que, fulano, eu estou notando isso, aquilo, estou notando que está comendo muito rápido, ou está... nota algum comportamento estranho naquela pessoa, quem sabe a gente não vai no psicólogo, ou quem sabe a gente não vai no endócrino fazer exames de tireoide, exames gerais, ver como é que estão seus exames, e daí a função do médico, ou do profissional do psicólogo, do nutricionista, identificar que ele tem uma coisa a mais, que ele tem um transtorno alimentar e encaminhar o tratamento corretamente. Como a gente falou antes, é um tratamento multidisciplinar, né, para ter um sucesso de maneira adequada, ou procurar um auxílio psicológico. Foi falado na última live, eu estava assistindo, né, sobre o acolhimento psicológico do Faz Consulta, né? Então, entre em contato, conversa com uma psicóloga, estou com tal sintoma, ela vai te dizer, não, tu precisa procurar, precisa vir para uma consulta para a gente avaliar melhor e tal. Então, é um mecanismo importantíssimo que o Faz Consulta está disponibilizando, né? E é uma das formas... Lembrando que é um serviço gratuito, né? Exatamente. É uma das formas que eu talvez orientaria. Óbvio, quem sabe não... um familiar, quem sabe não procura, não fala com um psicólogo, ou quem sabe vamos fazer os exames, né? Então, dá o primeiro passo para depois... não adianta você querer, não, vamos no psicólogo, no endócrino, vamos no psiquiatra, todo mundo junto, não. Um passo de cada vez a gente vai identificando e aumentando a abrangência da avaliação. Até para a pessoa ganhar segurança, né, com o profissional, porque ela está fragilizada, né? Um transtorno deixa a pessoa mais fragilizada. Isso é essencial, com certeza. A última pergunta é bem o que o senhor acabou de responder, né? Tem casos que o problema é só psicológico ou em todos ele vai ser metabólico? Então, assim, os transtornos alimentares, eles têm a etiologia, né, a causa deles, são multifatoriais, né? Então são componentes genéticos, componentes psicológicos, componentes emocionais e até culturais, como o Felipe falou muito bem agora há pouco, tá? Então é multifatorial a etiologia, né? E as alterações metabólicas, como eu falei antes, até podem estar contribuindo ou causando alguma coisa no sentido, podem ser gatilhos, tá? Mas, em geral, as alterações metabólicas que são extensas nos transtornos metabólicos, elas são consequências do próprio transtorno alimentar ou das suas consequências, das suas comorbidades, por exemplo, a obesidade, que está relacionada a diversos outros problemas metabólicos, né? Então,
O paciente com transtorno alimentar pode ter alteração de tireoide, pode ter aumento de cortisol, pode ter hipogonadismo, então vai fazer parte da consulta médica. Perguntar, o paciente tem impotência, tem redução de libido, aí nesse caso a gente vai dosar testosterona, os hormônios associados a isso. Então, conforme cada caso é um caso, conforme cada avaliação a gente vai fazer uma avaliação completa e isso vai envolver a dosagem de alguns hormônios sim, né? Então, o metabolismo basal está bem alterado, está bem alterado nos transtornos alimentares, sim. Certo. A gente ainda tem alguns minutinhos antes do Instagram cair a nossa live. Então, tem mais algumas perguntinhas aqui. Além dos elogios, gente, a gente fica muito agradecido. O senhor está recebendo muitos elogios também de vários pacientes que se tratam com o senhor. Bom, agradeço. Obrigado. Aqui. O transtorno alimentar pode contribuir para ter insônia? Se o transtorno contribui para a insônia, diretamente não, tá? A insônia é que poderia causar distúrbios emocionais, o próprio cansaço, enfim, que poderia desencadear algum transtorno alimentar, e não o contrário, tá? Então, a insônia causando, na verdade, as consequências da insônia, né, causando como um gatilho para o desenvolvimento de um transtorno alimentar, poderia sim. Certo. Então, para a gente não ficar cortado na metade, vou começar a encerrar aqui. Lembrando o pessoal, agradecendo primeiro a participação do senhor, agradecendo a participação do Felipe de novo. Abraçaram com a gente esse projeto, então a gente fica muito grato, agradeço em nome do Fácil Consulta. Os profissionais estão disponíveis no site do Fácil Consulta. Os conteúdos do blog vocês conseguem acessar clicando no link da bio, tá? Vocês clicam ali, vai aparecer ali o nome do blog, vai aparecer o site para agendar, então vocês conseguem procurar também por lá. O acolhimento psicológico gratuito, gente, é muito importante. Se vocês estão sentindo qualquer sintoma desses que a gente citou, não querem ir no médico logo de cara, procura o psicólogo, né? Que nem o doutor falou, acho que vai ser um passo muito importante, até para vocês criarem esse vínculo, começarem a criar segurança para poder fazer o tratamento. Se o senhor quiser falar alguma coisa para encerrar, alguma frase, algum conselho que queira nos dar, pode ficar aberto. Não, eu só gostaria realmente de agradecer, tá? Para mim é um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse assunto importantíssimo, né? É um assunto que gera várias dúvidas, então eu espero ter ajudado de alguma maneira, tá? E as dúvidas que ainda ficaram, como você falou antes, por favor, nos mandem que a gente vai responder. Então, agradecer ao Fácil Consulta pelo convite, e é um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado. E agradecer também a todo mundo que está assistindo a live, aos elogios, enfim, por todo esse carinho. Para mim é super importante isso e eu agradeço a todos. A gente que agradece a sua participação. Para encerrar, então, explicar aqui que chegou uma dúvida. Gratuito é o atendimento psicológico, pessoal. Então, a gente disponibiliza uma conversa com os psicólogos. Você consegue escolher o horário, tá? E o profissional que vai conversar. Vai ser um atendimento online. Então, vai ser por telefone ou por videochamada. Consegue conversar com o profissional e descobrir ali o que vai ficar melhor para vocês. Tem pessoas que preferem o atendimento por áudio, né? Então, o psicólogo vai te ligar. Outros por vídeo. Então, fica bem tranquilo para vocês se sentirem seguros e à vontade. Ou a consulta com o Felipe de avaliação, ou é gratuita também, como ele citou, e com o doutor a consulta dele é paga, porque é uma consulta particular. Lembrando que no Fácil Consulta tem o menor preço do consultório. Então, agradecendo de novo, me despedir aqui do senhor, despedir de todo mundo que está assistindo a live, que compartilhou. A gente agradece muito todas as interações. A gente vai reunir todas essas perguntas e vai ter em breve um conteúdo no blog, então, bem completo para todo mundo tirar as dúvidas. Certo? Certo. Então, Muito tchau, obrigado. Boa noite doutor. a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Deixa eu encerrar aqui, gente.